Muito estimado Padre Francisco, nosso pároco desta bonita paróquia do distrito de Bezerra, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que atende vocês aqui nesta comunidade rural dedicada a São José. O domingo da Quaresma é um domingo muito forte, por isso que a solenidade de São José, padroeiro da capela de vocês, foi celebrada ontem, porque não pode mudar a missa de um domingo da Quaresma. Hoje nós celebramos o 4º domingo, já estamos do meio para o fim da Quaresma, e esse domingo é chamado de Domingo Letare, ou Domingo da Alegria, porque já está próxima a festa da Páscoa. Por isso essa cor róseo que nós usamos na liturgia de hoje nos recorda a alegria. Para mim é uma satisfação estar pela primeira vez nesta comunidade bonita, dedicada a São José, uma comunidade antiga. Eu creio que aqui já tenha quase 50 anos, ou até mais de 50 anos, essa comunidade. Quando a nossa ministra da comunhão fez a sua primeira comunhão aqui, foi há 40 anos. E eu creio que a frente da igreja estava bem diferente. No lugar dos carros, nós tínhamos os cavalos. Que o povo vinha para a missa a cavalo, ninguém tinha carro. Falo isso porque essa comunidade parece muito a comunidade onde eu nasci. Comunidade Santa Luzia, da paróquia de Campinorte. Eram tantos cavalos amarrados, e era bonito ver o povo, né? Naquele tempo as mulheres não usavam calça, porque isso é um costume do feminismo, que igualou muitas mulheres aos homens, inclusive colocando as mulheres para vestir igual aos homens. A minha mãe usava a calça debaixo do vestido, para montar no cavalo. E a minha bisavó usava o cilhão, que era um arreio próprio para as mulheres, que a mulher ia com as duas pernas para o mesmo lado no cavalo. E tinha que ser um cavalo muito manso, para não derrubar as mulheres. Era um tempo bonito, de muita devoção, de muito amor, talvez mais do que hoje. O povo era mais humilde, o povo tinha mais devoção, embora a vida fosse muito dura. As doenças, os sofrimentos, a falta de recurso. Hoje nós nos reunimos para escutar a palavra de Deus e participar da Santa Eucaristia, desse alimento espiritual que Deus nos dá através da hóstia consagrada, transubstanciada pelo poder da oração do sacerdote, no verdadeiro corpo, sangue e alma de Jesus Cristo, divindade de Jesus Cristo. E o evangelho que nós escutamos hoje é uma belíssima catequese sobre o batismo, que nos prepara para a Páscoa do Redentor. Nós não podemos esquecer que neste tempo agora se prepara em muitas paróquias, inclusive na nossa diocese, os adultos para serem batizados. Durante os 5 domingos da Quaresma, se apresenta na igreja os adultos que serão iniciados no batismo, na crisma e na comunhão, na noite do Sábado Santo. Então, cada domingo tem uma oração própria, tem a oração dos exorcismos, a entrega da oração do Pai Nosso, do Creio, a unção com óleo, as promessas.
Porque o batismo é o momento mais importante da nossa vida. Pois Jesus mesmo diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, o batismo é absolutamente necessário para a nossa salvação. Daí que o lar católico, quando recebe uma criança, imediatamente deve-se pensar no batismo. Nós estamos vivendo um relaxo na igreja. Crianças que vêm para o batismo com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não é certo. Os pais já devem preparar o batismo dos filhos antes mesmo do nascimento deles. Nasceu, já procura logo batizar as crianças. No domingo passado, teve missa aqui, padre? Não, né? Teve a missa. Vocês lembram o evangelho da missa do domingo passado? Quem dá conta de recordar? Geralmente quem tomou as 3 doses de vacina e perdeu a memória, não lembra das coisas, né? Como eu. Lembra, meus filhos, o evangelho de domingo? Não é bom samaritano, não. A samaritana. Ela aqui parece um pouco as mulheres samaritanas, mulheres grandes, assim, vistosas, né? Então nós lembramos que no domingo passado Jesus esteve junto com a samaritana onde? No poço de Jacó. O que tem a ver o domingo passado com esse? Tem muita coisa. Ali onde Jesus pediu a água e a mulher ficou assustada porque os samaritanos eram de mal com os judeus. E Jesus mesmo disse: olha, se você soubesse quem pode te dar a água, era você que me pedia. E eu te daria uma água que mata a sede para a eternidade. Ali era um contexto que a gente recorda o batismo, o poço, a água. E hoje nosso Senhor encontra um cego de nascença, que nunca tinha enxergado. E nosso Senhor faz o quê? Ele cospe no chão, faz uma barrelazinha ali com o cuspe, com o dedo, e passa nos olhos do cego. O que significa a saliva? O que significava naquele tempo? A saliva, para os judeus daquele tempo, era como que se fosse a expressão do espírito, da alma da pessoa. E Jesus disse para ele: vai lavar na piscina de Siloé. O cego foi, lavou e voltou a enxergar. A samaritana de Jesus recebeu o dom de crer e o fervor do amor. O cego também, ele recebe o dom de crer. Os judeus tentam tirar a fé dele, mas ele diz: não, mas o homem me curou. E quando Jesus encontra o cego já curado, o cego não sabia quem era ele, porque não tinha visto Jesus, era cego. E quando Jesus revela para ele, ele diz: eu creio. Então nosso Senhor deu a ele a fé. Quando vocês trazem os filhos de vocês para batizar, as criancinhas, o que o padre pergunta para os pais? O que pedem à Igreja de Deus para os seus filhos? E o que o pai e a mãe respondem? A fé, que é o batismo. Quando é um adulto, o sacerdote pergunta: que pedes à Igreja? Ele vai dizer: a fé.
E a gente pergunta, mas o que essa fé vai te dar? A vida eterna. Foi o que Jesus prometeu para a samaritana domingo passado, que aquela água que ele oferecia a ela, daria a ela a vida eterna. O cego recebe o dom da fé, ele enxerga e ele crê em Jesus, e quando nós cremos em Jesus, nós estamos preparando a nossa vida eterna com Deus. Há 2 lugares para você passar a vida eterna: com Deus no céu ou com o diabo no inferno. São realidades que existem. Nós nascemos no pecado, vivemos o pecado de Adão e Eva, que é perdoado com o batismo, pois nós já nascemos com esse pecado, mas a tendência, a força, o efeito desse pecado, ele continua em nós através da tentação, que nós chamamos de concupiscência, essa tentação da carne, que tenta a criança e tenta também o idoso, que tenta o jovem, tenta o adulto. Todos nós precisamos fazer um empenho de lutar contra nós mesmos. E essa luta contra nós só pode ser vencida se contarmos com a ajuda de Cristo. Então nosso Senhor nos dá hoje a cura da nossa cegueira, da escuridão do pecado, que não deixa a gente ver as coisas de Deus, que não nos ajuda a caminhar nessa estrada de Cristo, que é uma estrada estreita e difícil de ser percorrida. A missa de hoje nos insere, meus irmãos, nesse tema profundo da luz que nosso Senhor veio trazer para nós. O batismo é luz. Toda a cerimônia de batismo tem a entrega da vela acesa. É a luz. Quem é batizado recebe a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o batismo traz para nós essa força para que nós percamos a cegueira. Quem são os cegos do mundo de hoje? São os pagãos. As pessoas que, mesmo sendo batizadas, vivem como pagãos. Como que é a vida do pagão? É daqui para baixo. Os pagãos de São Paulo pensam no estômago, na comilança, na bebeção. Tem gente que está arrumando para viajar, para passar o que eles chamam de feriado da Semana Santa com a família, para beber cachaça, para comer na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo. Isso é um pecado. Sexta-feira Santa não é feriado, é dia santo. Dia de oração, de silêncio. E os pagãos vivem assim, só pensa na comida e na bebida. Vai chegando o Natal, tem que encher a geladeira de carne, de cerveja, para fazer a bebeção. Abaixo do estômago está o sexo. Os pagãos pensam também só no sexo. E ao lado do sexo está o bolso onde se coloca o dinheiro. Então, comida e bebida, sexo e dinheiro. Os pagãos só pensam nisso. Vive para isso. Mas o cristão vive daqui para cima.
o coração, os bons sentimentos, o amor, a mente, a inteligência guiada pelo Espírito Santo. É o coração amoroso, a mente ungida pelo Espírito Santo, que organiza a nossa vida para Deus, que vai nos dar moderação na comida, na bebida. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o amor de Deus no coração, ela não vai se dar a essas práticas da lambança, da bebedeira, da embriaguez. Como que é a vida sexual dos cristãos, daqueles que têm os bons sentimentos e a boa inteligência guiada pelo Espírito Santo? Será uma sexualidade sadia, que agrada a Deus, uma sexualidade aberta à vida, uma sexualidade carregada de amor, de respeito e de santidade. E o dinheiro? Quem tem os bons sentimentos e a mente guiada pelo Espírito Santo, vai saber lidar com o dinheiro de maneira santa. Não é pecado ninguém ser rico, desde que a riqueza foi adquirida honestamente. Agora, eu não posso ter as coisas e ser fechado nelas. Não devolvo o dízimo, não faço a minha oferta à igreja, não ajudo um pobre, não dou uma cesta de alimento, não dou um remédio para quem precisa, porque eu sou apegado ao meu dinheiro. É aqui que está o pecado, aqui que está o erro. Assim, meus irmãos, os pagãos, eles são pessoas sem a graça do Espírito Santo e por isso vivem nas trevas. O pecador é uma pessoa que está nas trevas, que vive na escuridão, não conhece a luz libertadora de Cristo. Isso é muito triste. Quando nós escutamos o Padre Francisco ler para nós esta passagem do Evangelho tão bonita, que Jesus faz o barro, a lama, para curar o cego, nós lembramos das primeiras páginas da Bíblia, onde Deus pega a terra e a água e faz o barro para criar o homem. E nosso Senhor cria, a Bíblia diz, Ele criou o homem como um boneco de barro, mas não tinha vida, não tinha o Espírito. Isso é o pagão. O pagão é como um boneco de barro, que não tem a vida espiritual. Mas Deus sopra naquele boneco de barro, e a Sagrada Escritura nos diz que ele tornou-se um ser vivente. Soprou-lhe nas narinas, e aquele barro se tornou vida. Como o barro da saliva de Jesus se tornou luz para o cego. E nós somos, meus irmãos, esse barro. Na quarta-feira de cinzas, quando a gente iniciou a quaresma, o padre colocou em cima da nossa cabeça as cinzas, dizendo: lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. Aqui a igreja está falando do nosso corpo, porque o nosso corpo veio da terra e a nossa alma veio do céu. E o grande perigo nosso é deixar o corpo mandar na nossa liberdade, é deixar o corpo nos tornar pessoas viciadas, presas no pecado, na carne, na comilância, na bebedeira, nas coisas erradas. Nós precisamos deste sopro de Deus
para que a nossa vida se torne vida. E o batismo já nos marcou. Nós somos pessoas novas. Nossos pais nos deram o corpo. A matéria do nosso corpo veio do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que a gente parece com os pais. E você pode fazer o exame de DNA, que vai dizer, não, o DNA dele é do pai e da mãe dele. Mas a alma foi criada no céu. Quando a semente do nosso pai encontra com a semente da nossa mãe, começa a vida e Deus dá o Espírito. Deus sopra ali naquela matéria tão pequenininha que a gente nem enxerga, já está o Espírito. Por isso que vocês podem ter 4, 5, 10 filhos. Nenhum filho é igual. Os corpos são iguais. Tem sangue, tem osso, tem pele. Tem intestino, tem os órgãos, tem tudo. É igual. Mas a alma não. O Espírito que Deus fez para nós, que somos nós, ele é diferente. Cada alma é uma identidade. Mas uma identidade que se une no amor. Como será no céu? Nós seremos profundamente unidos em Deus, mas não vamos perder a nossa identidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus em 3 pessoas, da mesma natureza, no céu nós seremos uma comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas cada um conserva a sua identidade num amor profundo e eterno com Deus. A Quaresma é esse tempo que o cristão é chamado a ser discípulo e seguidor de Cristo. Aqui vocês têm na capela os quadros da Via Sacra. Este aqui depois vocês podem tirar. Não tem a 15ª estação na Via Sacra, porque essa é a ressurreição. A Via Sacra é o sofrimento de Cristo. A gente faz a Via Sacra às 14 estações, porque no dia da Páscoa a gente celebra a ressurreição de Cristo. Pode até deixar, mas a Via Sacra termina ali, na 14ª estação. E depois, na Páscoa, a gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte e sobre a nossa morte também. A Quaresma é um tempo propício para a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Eu não sei se o padre vai marcar a confissão aqui, para a Quaresma. Tem só lá na cidade. Aqui o senhor não atende. Sim. Então vocês precisam pedir a confissão. Católico tem que confessar pelo menos uma vez no ano. Eu sei que não é fácil um padre sozinho atender a confissão de toda a paróquia, mas vocês precisam. E aqui eu sugiro ao padre uma prática que eu tinha quando padre, sempre chegar uma hora antes para atender quem quer confessar. O povo vai rezando o terço, vai organizando a missa e o padre vai atendendo a confissão. Tem católico que tem 30 anos que não confessa e comunga. Eu me lembro uma vez, numa paróquia que eu atendia como padre, eu atendendo as confissões à tarde. Aí chegou a hora da misericórdia, eu estava lá rezando meu terço, aí chegou um fazendeirão da região, aquele bicho bruto, bigodudo, valente, sentou do meu lado. O senhor veio confessar? Eu vim, mas eu não tenho pecado. Nunca matei, nunca roubei. Falando essas coisas. Aí tinha uma imagem de Santo Antônio tão bonita. Eu falei, seu Guilhermino,
eu vou tirar esse Santo Antônio dali, vou fazer uma imagem sua e colocar no lugar dele. Que Santo Antônio confessava e nunca falou que não tinha pecado. Sempre dizia, eu tenho muitos pecados. E agora eu achei um velho, um homem, rico e bruto, que diz que não tem pecado. Mas aí eu fui perguntando para ele, isso? E ele, mas isso? Baixava a cabeça. Aí ele foi percebendo que ele não era santo. Tinha pecado. E muitos pecados. Como meu pai, que passou 27 anos sem confessar. Quando minha mãe morreu, eu tinha 11 anos, ela disse, não deixe de rezar para o seu pai um dia confessar. Porque ele confessou errado no dia do nosso casamento, porque o padre obrigou a confessar, ele foi lá e mentiu na confissão. Acho que fez igual o outro homem, nunca roubei, nunca matei, então não tem pecado. Botei aquilo na ideia, depois fui para o seminário, fiquei padre, meu pai contra a minha vocação. Quando eu já tinha um bom tempo de padre, no grande sofrimento da vida dele, ele pediu a confissão. Confessou, e eu lembrei de Padre Pio, mas ainda tem mais uns pecados que o senhor não lembra, eu lembro. Aí eu fui dizendo para ele os pecados mais cabeludos dele, alguns que ele não imaginava que eu sabia, e ele chorou muito na minha frente. Fez a confissão, me pediu perdão porque foi contra a minha vocação, e nós nos abraçamos. Isso era na Quaresma. Por quê? Porque ele viu na televisão um filme de Jesus, e depois o padre que passou o filme na televisão deu uma palestra para os homens do coração duro, e ele assistiu e foi tocado a se confessar. Porque a confissão é a coisa mais ruim que a gente tem que fazer na igreja. Falar mal dos outros é fácil. Comungar é fácil. Cantar na igreja é fácil. Fazer a leitura. Devolver o dízimo. Ajudar na reforma da igreja. Tudo é muito fácil. Mas confessar é muito difícil. Porque na confissão, meus irmãos, o padre é o juiz e o penitente é o promotor. O promotor é aquele que acusa o réu. Quem vai num jurado de um criminoso, o promotor pega a arma. Você usou essa arma para matar fulano. Você é um miserável, você acabou com essa família. O promotor acaba com o réu, que fica com a cabeça baixa, escutando. Na confissão, eu sou o promotor e o réu. E eu vou falar para o padre, eu não presto, eu tenho essa desgraça, eu tenho esse pecado, eu fiz isso, eu sou miserável, eu pequei assim, fiz essa coisa horrorosa que eu não tenho coragem de falar para ninguém, isso aqui, mais isso. Você é um promotor que acusa você, que é o réu diante de Deus. E o padre é o juiz, mas é também o médico. Muitas vezes, quando a pessoa é condenada, há muito tempo ele passa mal, desmaia, tem que vir um médico para cuidar. Então, na confissão, eu me acuso, aí o padre dá a absolvição, dá a penitência, e ao mesmo tempo o padre nos cura com a oração do pecado e dos crimes espirituais que nós realizamos. Por isso a confissão é um momento tremendo. Confessar não é fácil. Minha mãe ensinava para a gente, quando menino, que quando a gente vai confessar, vai o anjo de Deus de um lado e o anjo do capeta do outro. O anjo de Deus empurrando a gente para a confissão, lembrando os nossos pecados.
E o anjo do mal do outro lado puxando você para trás e dizendo que você não tem pecado, que você nunca matou, nunca roubou, nunca estrupou, então você não tem pecado. É assim que o diabo faz. Tem gente que vem na frente da gente para confessar e você sabe que o diabo está com ele. Eu me lembro uma vez, numa capela de roça, levei o seminarista comigo, já de noite, era a terceira missa, uma de manhã, outra à tarde, lugares distantes, no meio de umas serras, uma capela no meio do mato, escura, com a luz ruim. Eu fui atender a confissão, o seminarista ficou cantando o ofício Nossa Senhora. Entrou uma senhora para confessar. Quando eu levantei a mão e disse: Deus esteja em teu coração e em teus lábios, para que confesse os teus pecados e receba o perdão de Deus, uma voz estranha falou nela: eu não creio. Uma voz de homem. Era um espírito do mal, um Exu caveira, que baixou naquela mulher na hora da confissão. Aí eu mandei o seminarista parar o terço, lá a reza, e vim ficar comigo, que você não pode fazer exorcismo sozinho. E o seminarista estava em crise de fé, e o diabo falou umas coisas para ele horríveis, e ele ficava quase desmaiando de medo. E a gente teve uns 40 minutos de oração até que aquele demônio saiu daquela mulher. Ela estava bem, mas ela tinha contato com macumbaria, com feitiçaria, com bruxaria. Resolveu ir confessar. Nossa Senhora puxou, que era a capela Nossa Senhora Aparecida. Mas quando eu tracei o sinal da cruz nela, o demônio manifestou. Ele teve que fazer o exorcismo, a oração. E depois que ela se libertou, não sabia nem onde estava, então ela fez a confissão e Deus a curou. Só para dizer para vocês que o demônio tenta muito as pessoas para não se confessar. O diabo coloca no coração das pessoas o medo da confissão. Coloca protestante para falar para você que você não deve confessar com homem, mas só com Deus. Quem tem parentes protestantes sabe disso. Você confessa com homem? Você adora aquele santo de barro? Todos vocês já escutaram essa bobagem. Quando você escutar isso, você fala para o crente: então, você batiza direto com Deus? Porque se confessa direto com Deus, então o batismo também deve ser direto com Deus. Você comunga a ceia direto com Deus? Você recebe o ensinamento direto de Deus? Deus deixou a igreja. Deus nos perdoa através da igreja. Deus nos batiza através da igreja. Deus assiste o casamento através da igreja. Deus nos alimenta com a Eucaristia através da igreja. Não existe eu e Deus. Nosso Senhor deixou a igreja. A igreja é necessária na nossa vida para a nossa salvação. Tanto que o padre, humanamente, não é ele que perdoa os pecados, mas o sacerdote é aquele escolhido por Deus, que também precisa confessar porque tem pecados, que em nome de Deus perdoa os nossos pecados. É assim que funciona a fé católica. O padre, o bispo, o ministro da comunhão, o catequista pode não prestar, mas a igreja presta. Porque a igreja, meus irmãos, é o mistério de Jesus. A igreja é a piscina de Betesda, onde nós lavamos os nossos olhos cegos que não enxergam a vida do pecado. É esta piscina onde
nós lavamos a nossa vida dos nossos pecados pela confissão e o batismo. Tanto que na igreja antiga, a confissão era chamada o segundo batismo, que o primeiro batismo perdoa todos os pecados. Por isso que na igreja, no início teve um tempo que as pessoas só queriam ser batizadas depois de velhas, para o batismo perdoar todos os pecados, não ter que confessar. Mas aí começou a morrer muita gente sem batizar e ir para o inferno. Então a igreja proibiu isso. Você batiza, perdoa-se todos os pecados, mas você comete pecado depois do batismo. Aí a confissão. Por isso que os cristãos chamavam de segundo batismo no século IV. A confissão é como um segundo batismo. Mas lembremos do poço da Samaritana, o poço de Jacó, de domingo passado, onde aquela água representa a graça. Deus nos dá uma água viva, que é Jesus, para nos salvar. E eu termino lembrando da cruz de Cristo, da paixão de Jesus, quando o soldado fura o peito de Cristo, desce a água. Ali é a água do batismo. É a água que vai contrapor a água do dilúvio, que é aquela água suja que matou o povo, pecador, miserável. Agora não, é a água limpa que desce de Cristo. Lembra também aquela rocha que Moisés bateu e saiu água para matar a sede do povo. Mas essa água é mais do que aquela. Essa água que desce do lado de Jesus mata a nossa sede de eternidade. É a água da cura. E ao lado da água desce o sangue, que representa a Eucaristia, que é o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, que alimenta a nossa vida na caminhada para o céu. Viver, meus irmãos, não é fácil. A vida nossa no mundo não é fácil. Sofrimento, doenças, provações, dificuldades. Chega depois a velhice, as pernas já não aguentam mais. O corpo já vai ficando cansado, a mente já não funciona. Tudo é sofrimento. Mas como que eu vou fazer? O meu sofrimento, as minhas provações, eu coloco tudo na cruz de Jesus. Aqui nós temos a resposta. Por que que quando a gente entra na igreja você vê a cruz? É para lembrar que a nossa vida só tem sentido na cruz. Deus morreu para nos salvar. A cruz de Cristo é a vitória em cima das nossas derrotas. Como é bonito, meus irmãos, o momento final de uma pessoa com Cristo. Eu assisti minha mãe morrer e meu avô colocou o crucifixo em cima do peito dela e uma vela na mão, acesa, e rezou "Eu confio em nosso Senhor", cantando. É a morte santa. Todos nós precisamos pedir todo dia, a hora que a gente vai deitar: Senhor, me abençoe, abençoe minha noite, meu sono, e me dê no final da vida a morte santa. Todo dia. Em Salvador, na Bahia, eu já falei isso muitas vezes, vou falar aqui para vocês que eu nunca vim aqui, primeira vez. Existe a Igreja do Bonfim, do Senhor do Bonfim. Você conhece, irmão? Agora eu vou lhe perguntar, o que que tem na entrada da igreja do lado esquerdo, quando você entra da porta, aqui na parede, e do lado direito? Exatamente. A morte com Cristo e a morte sem Cristo. A morte do pecador e a morte do santo. Ele lembrou bem, é um homem piedoso que foi na igreja e viu os sinais. A morte do pecador, o homem feio,
em cima de uma cama meio suja, estranha, uma mulher esquisita no pé da cama, um quarto estranho. Chega o padre, com a cruz, o Santíssimo e o óleo, para rezar com aquele homem que está morrendo. E o homem levanta uma mão mais esquisita do mundo, parece a mão do Edir Macedo, e espanta o padre. Espantou o padre, não quis. E quando ele levanta a mão para expulsar o padre, a outra mão dele cai no meio entre a cama e a parede. A mão desgoverna. E lá debaixo da cama está o diabo, que cata ele pela mão e leva para o inferno. Assim morre o pecador. Do outro lado, um senhor idoso, com cara de anjo, bonito igual os nossos velhos aqui, das cabeças brancas. Tem alguns aqui, santos. Então aquele homem, um lençol branquinho em cima dele, uma mulher bonita, assim, uma senhora muito bonita, rezando, a cama arrumadinha, o quarto parece que todo tomado pela luz de Cristo, lugar bonito. Aí o padre chega e ele pega a cruz, põe no peito, o padre confessa, dá a unção, dá a comunhão para ele, e ele, depois de segurar a cruz, ele levanta os braços, assim, bem fraquinho, consegue levantar os braços para agradecer a Deus. O anjo de Deus vem e pega ele pelas mãos e leva para o céu. A quaresma é para nos preparar para irmos para o céu. Não morramos na escuridão, gente. Não deixemos a nossa vida ser tomada pelo pecado. Quaresma é tempo de oração, de penitência e esmola. A oração é o meu eu com Deus. A penitência é o meu eu comigo mesmo, dizendo para mim que eu preciso mortificar das minhas tentações, mortificar das inclinações erradas. E a esmola é o coração livre que ajuda o que sofre, que dá o pão a quem não tem o que comer, dá água a quem não tem o que beber, veste a quem está nu, visita a quem está doente, vai ao encontro dos que estão encarcerados, acolhe os peregrinos e sofredores e sepulta o corpo dos mortos. Que Deus nos ajude com o exemplo de São José, homem puro, pai custódio de Jesus e nosso Pai, o homem do silêncio, que é modelo de pai e de esposo, que ajudou Nossa Senhora, que protegeu o menino Jesus, que é o patrono desta nossa igreja. São José, meus irmãos, está no céu com Deus, e ele intercede por nós nas causas mais difíceis e impossíveis da nossa vida. Que esta quaresma seja a mais santa das nossas vidas, que nós rezemos mais, que a gente perdoe mais e que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos ajude a preparar bem para a morte, para entrarmos justos no céu. Assim seja. Amém.